Em 2016, uma equipa de inspectores do Banco de Portugal passou 3 meses e meio na antiga sede do BNI Europa, no Marquês de Pombal, a verificar o que fazia este banco de origem angolana para impedir o branqueamento de capitais. No fim da inspeção, produziu um relatório a propor 7 contraordenações por violações graves das normas legais em vigor. O relatório, a que a SIC teve acesso, ficou pronto a 23 de dezembro de 2016, mas o Banco de Negócios Internacional Europa respondeu que o documento, com as conclusões dessa inspeção, só lá chegou quase 1 ano e meio depois. E com 2 particularidades. Diz que não lhe foi aplicada qualquer contraordenação e, mais do que isso, o Banco de Capitais Angolanos assegura que nem sequer recebeu qualquer proposta de contraordenação. O que quer dizer que as 7 contraordenações propostas pelos técnicos inspectores à administração do Banco de Portugal ficaram pelo caminho, num processo em que a última palavra é sempre da equipa do governador Carlos Costa. Questionado sobre o resultado da inspeção, o Banco de Portugal avoluma a contradição, garantindo que a prática é ao contrário. Sempre que são detectadas infrações, os relatórios incluem as correspondentes propostas de instauração de procedimentos sancionatórios e procede-se à abertura de processos de contraordenação. Refugiando-se no segredo de supervisão, não dá mais explicações. Fica por saber porque deixou cair as propostas dos inspectores que encontraram fundamentos para as tais 7 contraordenações. Mas acaba por confirmar que até agora não houve sanções, quando diz que decidiu emitir 35 determinações específicas na sequência da ação de inspeção de 2016, das quais 10 ainda não foram cumpridas pelo BNI Europa. O BNI Europa, que entretanto se mudou para o 7º andar da Torre 1 das Amoreiras, é o mesmo que há pouco mais de uma semana foi alvo de buscas cruzadas com o Montepio por suspeitas de branqueamento de capitais, fraude qualificada e fuga fiscal qualificada. Os investigadores procuravam provas de operações bancárias de clientes que estão sob suspeita pela forma como entre 2011 e 2014 participaram na constituição do capital social deste mesmo BNI Europa. Recorde-se que, nessa altura, o Banco de Portugal proibiu a entrada como acionistas do banco de várias personalidades com fortes ligações políticas ao poder de Luanda. A inspeção do Banco de Portugal aconteceu mais tarde, em 2016. Descobriu que, em matéria de prevenção e controle do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, estava quase tudo errado nas práticas deste banco. O BNI Europa foi chumbado pelos inspectores em 11 dos 16 parâmetros avaliados. Só 4, quase todos de menor importância, foram considerados dentro das normas legais. O documento classifica os deveres de controlo, diligência e exame, a que a instituição está obrigada, com um impressivo carimbo de desconformidade face à legislação portuguesa e europeia, que é, como quem diz, uma porta aberta à circulação de dinheiro sem controlo. O relatório explica que as deficiências observadas apresentam um caráter seriamente grave e impõem medidas corretivas urgentes. Concluiu que o sistema de controlo interno era pura e simplesmente inexistente, de tão frágil e desadequado. Constata também a incapacidade do BNI Europa para detectar familiares de pessoas expostas politicamente. O BNI, Banco de Negócios Internacional, nasceu em Angola em 2006, com várias personalidades expostas politicamente como acionistas de relevo, incluindo o 3º e o 4º dos 10 filhos de José Eduardo dos Santos. Em 2014 iniciou atividade em Portugal. Menos de 2 anos depois, os inspectores do Banco de Portugal encontraram numa amostra de trabalho vários casos em que, apesar de existirem fatores de suspeita associada, não houve diligências adicionais nem análise aprofundada. Nessa altura, a lei já obrigava a bloquear automaticamente operações que provocassem suspeita. Mas o BNI Europa não tinha sequer ferramentas automáticas, obrigatórias, para monitorizar operações potencialmente suspeitas. Tudo era feito manualmente. A análise dos procedimentos levou os inspectores a concluírem que o chamado compliance, obrigado por lei a fazer o controle de risco de operações suspeitas, estava totalmente dependente das decisões da administração. Só tinha uma pessoa a tempo inteiro e não tinha acesso às contas onde estivessem nomes de administradores e até familiares de administradores.
Um dos protegidos era Mário Palhares, antigo vice-governador do Banco Nacional de Angola e de longe o maior acionista do BNI Angola, na altura com 33%. Era também o presidente do Conselho de Administração do BNI Europa e ainda cliente, sem que lhe tenha sido atribuído o segundo perfil de risco mais alto, como obrigava a lei portuguesa, por ser uma personalidade exposta politicamente. Mário Palhares cruzava capital e funções com outras figuras do regime angolano. No Banco Privado Internacional de Cabo Verde, onde era presidente da Assembleia Geral, o então vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, tinha 35%. Palhares, 30%. E João de Matos, antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, vencedor da guerra, tinha 25%, que juntava a 11% do BNI Angola, o banco-mãe do BNI Europa, de que aqui falamos. O relatório registra que não havia cruzamento e aparentemente nem sequer filtragem das operações entre os três bancos. Faltava, assim, um controle efetivo sobre a origem e o destino de movimentos bancários. Na resposta que deu à SIC, o BNI Europa justifica-se com a juventude do banco. Garante que está a implementar as determinações impostas pelo Banco de Portugal e a robustecer os procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Passaram quase 4 anos depois da inspeção. Depois de ter deixado cair 7 propostas de contraordenação, optando por emitir apenas determinações, o Banco de Portugal ainda não conseguiu fazer cumprir quase 30% das exigências que colocou. E falamos apenas de uma das várias instituições bancárias de capitais angolanos que mandou passar a pente fino na mesma altura. Nessa primavera de 2016, do lado oposto da praça, outra equipa do Banco de Portugal investigava a sede de um banco, também ele erguido, com capitais maioritariamente angolanos. No número 259 da Avenida da Liberdade, nascia há 10 anos o Banco Privado Atlântico Europa. Na festa de lançamento, não faltaram figuras de peso político e financeiro, algumas caídas, entretanto, em desgraça. Manuel Vicente, o ex-vice-presidente angolano do José Eduardo dos Santos, surgia como a face de um dos principais acionistas, a petrolífera angolana Sonangol. A seu lado, o luso-angolano Carlos Silva, presidente do banco inaugurado. Em breve seriam arrastados para o julgamento do caso FIS, que condenou o procurador Orlando Figueira por corrupção passiva. O banqueiro Carlos Silva entrou como testemunha. Acabaria por sair com um pedido de investigação pela alegada contratação de Orlando Figueira. Já Manuel Vicente continuará expectante que a justiça angolana cumpra em Luanda o que a portuguesa não fez por cá: levar a julgamento o ex-governante, o alegado corruptor ativo do procurador que, a troco de dinheiro, arquivou investigações a negócios angolanos em Portugal. 7 anos depois de ter nascido, o BPA Europa via-se assim na ribalta pelas piores razões. A sede da Avenida da Liberdade foi um dos alvos de busca da Operação FIS, com as autoridades a inspecionar o rastro do dinheiro do procurador Orlando Figueira. O que lá encontraram fez soar alarmes no Banco de Portugal, que no final do mesmo ano das buscas, em 2016, enviou técnicos para auditar o BPA Europa. A equipa do Banco de Portugal foi recebida por Graça Proença de Carvalho, filha do advogado Proença de Carvalho e, na altura, administradora do Compliance. O Compliance é o departamento que nos bancos zela pelo cumprimento das leis. Ora, um mês depois de terem entrado, os inspectores do Banco de Portugal emitiam um relatório onde eram evidenciadas lacunas graves e falhas também elas graves na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O banco obteve más classificações no dever de controlo, diligência e exame. Conseguiu o valor mais alto na escala de risco de branqueamento e financiamento ao terrorismo. Obteve um D no controlo interno, que, por não existir, colocava a instituição vulnerável a quem quisesse lavar dinheiro.
Os inspectores detectaram vários fatores de risco: a estrutura acionista ligada a Angola, as relações com bancos localizados em países de risco, a falta de sensibilidade da administração para a prevenção do branqueamento, ainda os clientes, mais de metade estrangeiros, e destes, a maioria deles angolanos. Aliás, a identificação das personalidades expostas politicamente, as chamadas PEP, foi outro dos problemas encontrados. Ao contrário do que a lei exige, o BPA Europa não tinha uma lista interna de personalidades de risco, só as que constavam das listas internacionais ou então as que declaravam ao banco ser elas próprias PEP. Leopoldino Fragoso do Nascimento, o general Dino, antigo chefe das comunicações do gabinete de José Eduardo dos Santos, tinha a data conta no BPA Europa. O relatório do Banco de Portugal dá-o como exemplo de uma personalidade politicamente exposta, sobre a qual não houve controlo simples, quanto mais reforçado, como o perfil de cliente exigia. Um controlo que também não foi cumprido no caso da mulher do general, de uma empresa do enteado de Manuel Vicente e de uma outra cujo beneficiário efetivo era Leopoldino, o general das Forças Armadas. As deficiências continuam. 29% das contas da amostra analisada não tinham comprovativo do número fiscal, 16% nem sequer prova de morada. Apesar de ter perdido, entretanto, 2 palavras no nome, o Atlântico Europa continua forte no setor private e trade, ou seja, na gestão financeira do dinheiro dos clientes. Numa lista a que a SIC teve acesso, havia 88 contas em nome de pessoas desempregadas e 26 em nome de domésticas. A inspeção do Banco de Portugal identificou operações suspeitas que não foram detectadas pelo BPA, ou então detectadas pelo BPA, mas não comunicadas às autoridades como a lei obriga. Foi o caso de uma sociedade de intermediação financeira que num só ano depositou 58 milhões de euros em dinheiro vivo. O equivalente a depositar uma média de 200 mil euros em notas por cada dia útil do ano, sem que as autoridades fossem alertadas. De acordo com o Atlântico Europa, a Global Worldwide Forex era uma instituição financeira licenciada tanto pelo Banco de Inglaterra como pelo supervisor português. Mas confrontados com os depósitos suspeitos, os inspectores do Banco de Portugal participaram o caso às autoridades. Assim que perguntou, mas a Procuradoria-Geral da República não respondeu se abriu um inquérito e em que fase se encontra. As falhas detectadas em 2016 levaram os inspectores a propor 38 determinações que o Atlântico deveria adotar para prevenir a lavagem de dinheiro. O Banco de Supervisão informa que dessas 38, só 3 estão por cumprir. Escuda-se no segredo de supervisão para não dizer se abriu os 8 processos de contraordenação ao BPA Europa, como os inspectores aconselhavam no relatório. A resposta veio do próprio Atlântico, para dizer que nestes 4 anos nunca lhe foi aplicada qualquer contraordenação. BPA, BNI. Estas siglas não dizem grande coisa à maioria dos portugueses. Bancos exclusivos para clientes exclusivos. Mas há um terceiro tão invisível quanto o BPA e o BNI, o BAE, Banco Africano de Investimentos. Opera em Portugal desde 1998. Em Lisboa, ocupa o 12º andar da Torre 3 das Amoreiras. Em 2002, o BAE autonomizou-se da Casa-Mãe angolana e constituiu-se como filial. Surgiu o BAE Europa. BAE Angola e BAE Europa são instituições juridicamente autónomas, mas em 2002 tinham os mesmos administradores. As histórias do BAE circulam nos corredores do Banco de Portugal desde 2004. Juro de minha honra de cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Em janeiro desse ano, o supervisor da banca, à época liderado por Vítor Constâncio, fez uma inspeção ao BAE Europa e detectou
3 operações de financiamento feitas em empresas sediadas em jurisdições de risco elevado: Brasil, Gibraltar e Angola. O Banco de Portugal descobriu que os administradores do BAE Europa e do BAE Angola deliberadamente não registaram essas operações no balanço. Tudo somado, são quase 15 milhões de euros que desapareceram das contas. O BAE Europa estava obrigado a constituir provisões de idêntico valor, ou seja, aquele era dinheiro que tinha saído do banco e ninguém sabia se e quando voltaria a entrar. Por isso, com essas operações de risco, o BAE Europa ficara oficialmente 15 milhões de euros mais pobre. Houve omissão e dissimulação com o propósito de valorizar o balanço, conclui o Banco de Portugal. Se os registros tivessem sido os corretos, o banco entrava em situação de incumprimento. A banca angolana vai mudando de acionistas, mas alguns nomes são quase eternos. Em 2004, no BAE, lá estavam Mário Palhares e Manuel Vicente, que encontramos nos 2 bancos anteriores. O Banco de Portugal prova que toda a administração do BAE ficou a saber do desaparecimento mágico dos 15 milhões de euros. Se todos sabiam, um agiu. José Manuel Gonçalves Serrão. Afirma o Banco de Portugal que Serrão atuou com um elevado grau de culpa, merecendo a sua conduta um especial juízo de censurabilidade. José Manuel Gonçalves Serrão fora secretário de Estado do Ministro das Finanças, Vítor Constâncio, num governo liderado por Mário Soares. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente da minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. À época destes factos, 2004, Constâncio era governador do Banco de Portugal. Na lista dos arguidos surge um nome a reclamar atenção especial. José Tavares Moreira fora governador do Banco de Portugal entre 1986 e 1992, sucedendo a Vítor Constâncio, da primeira vez que o socialista ocupou o cargo de governador do Banco de Portugal. Mas Tavares Moreira destaca-se também porque, à data dos factos, o seu nome já estava na lista vermelha do supervisor. O Banco de Portugal aplicara-lhe uma coima única de 180 mil euros e uma pena acessória, 7 anos de inibição de funções na banca. Tavares Moreira fora condenado por gestão danosa por atos praticados entre 2000 e 2001 enquanto administrador do Central Banco de Investimento do Grupo Crédito Agrícola. Tavares Moreira andou de recurso em recurso até que, em 2009, o Tribunal da Relação anulou a condenação da primeira instância. Mas regressemos ao processo BAE. Nesse, o antigo governador do Banco de Portugal, Tavares Moreira, foi condenado ao pagamento de uma coima única de 17.500 euros que o próprio Banco de Portugal suspendeu. Mas onde anda agora, afinal, José Tavares Moreira? Aos 76 anos, é presidente do Conselho de Administração do BAE Europa. José Manuel Serrão, o ex-secretário de Estado de Vítor Constâncio, o gestor que o Banco de Portugal, liderado por Vítor Constâncio, considerou neste processo do BAE atuar com elevado grau de culpa, foi condenado a pagar 75 mil euros. O supervisor, contudo, perdoou-lhe 2/5 da coima e a tal elevada culpa, por 40 mil euros, escapou de morrer solteira. BAE, BNI, BPA. 3 bancos angolanos que dizem quase nada a Portugal. De todos os bancos angolanos a operarem em Portugal, há um que todos os dias, desde finais de 2012, quando comprou o BPN, diz ao país muita coisa. O Eurobic. Até 2017, simplesmente BIC. Em 2015, o Banco de Portugal esteve 3 meses a inspecionar o BIC. Os inspectores, como lhe revelámos em dezembro, descobriram que o BIC tinha fraca cultura de prevenção do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. E se hoje o BIC é considerado o pulmão financeiro das Luanda Leaks, esse estatuto pode ter sido desenhado a partir dessa fraca cultura de prevenção amplamente descrita pelos inspectores em 2015.
Ao longo dos últimos 16 anos, o Banco de Portugal acumulou indícios fortes de más práticas ao nível da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. No BIC, no BAE, no BPA e no BNI. 4 bancos angolanos com filiais em Portugal. Indícios fortes. O que fez afinal a administração do Banco de Portugal às 23 propostas de contraordenação sugeridas pelos inspectores no relatório do BIC, às 8 que tinham proposto para o BPA e às 7 do BNI.